No outro dia, quando estivemos em frente ao arquivo, eu fiz questão de chamar a atenção para um quadro que eu tenho da casa onde nasci, em Miramar, e que foi feito uma aguarela que a minha mãe fez, de uma entrada da casa. O acesso, a casa tinha uma escada pequena e depois tinha uma espécie de um varandim, e desse varandim entrava-se para a porta principal. A memória mais antiga, semi-real, semi-fantasiada que eu tenho de mim mesma e da minha existência, passa-se precisamente nesse varandim. Eu lembro-me, ou então fantasio em função do que me disseram, que eu gostava muito de, quando estava ali, ver chegar um negro, já idoso, que vinha vender doces. Ora, eu associo esta minha lembrança ao meu interesse e ao meu fascínio até pelo diferente. A imagem que eu tenho é de um negro com carapinha muito já acinzentada ou branca até, por causa da idade, e tenho a ideia de que realmente os traços físicos dele me davam a sensação de realidade que havia outros mundos, outros homens, outras culturas diferentes da que eu estava habituada. Porque o Porto da Miramar na altura e o Porto da minha infância não havia negros, exceto esta figura que me ficou. A viagem como presença constante da minha vida começou muito cedo, porque o meu pai era um incansável viajante e levava para as viagens um interesse cultural imenso e preparava muito bem as viagens. Eu já falei, aliás, nisso noutras intervenções. E nós criamos todos curiosidade. A curiosidade pelas viagens é mais nítida em mim e na minha irmã Isabel Maria. O António Manuel e a Maria Clara são menos seduzidos pela viagem. Havia um aspecto curioso que o meu pai adorava viajar em todo Portugal, mas insistia que nós tínhamos tempo de conhecer Lisboa mais tarde. Nós acabávamos por conhecer muito melhor, sei lá, Bragança, ou Viseu, ou Évora, do que conhecíamos Lisboa. De tal modo que eu, quando entrei para a Universidade de Coimbra, nos anos, deve ser mais ou menos em 1960, realmente pus como necessidade de vir a Lisboa conhecer os museus, porque os professores das aulas, eu estava nessa altura a frequentar o primeiro ano de História, e os professores falavam naturalmente de exemplos mais frequentemente existentes em Lisboa. Nós fazíamos viagens com muito interesse antropológico, etnográfico, também uma dominante grande era a arquitetura e o urbanismo, porque o meu pai era arquiteto, e também éramos muito acicatados, muito motivados para a observação. Eu acho que recebi desse contexto uma capacidade grande de, quando me desloco, de saber observar, saber
olhar, saber ver e depois saber observar, que são 3 momentos diferentes, digamos assim, 3 exigências diferentes no que respeita ao conhecimento do outro e conhecimento dos objetos. Nós conhecemos realmente Portugal de les a les, também conhecemos muito Espanha, o meu pai era um apaixonado por Espanha, e a nível familiar ainda fui até Lourdes, eu lembro perfeitamente de ir a Pô, Lourdes, e também ao Norte da África. Depois, eu comecei também por viajar a Madrid, lembro perfeitamente, porque eu tinha estado no Museu do Prado e tinha achado muito interessante, numa viagem com os meus pais, e depois voltei um ano só para ir, com todo o pormenor, conhecer o Museu do Prado. Quando dessa visita, o pintor que me encheu todas as medidas foi Zurbarán, que é um pintor realmente extremamente interessante, que retrata várias figuras relacionadas com a geografia católica, e eu adorei o Zurbarán. Também sempre gostei muito realmente de Velázquez, e na mais recente visita a Madrid eu fui-la com o objetivo de estudar a representação de alguns quadros de Bruegel sobre os sentidos. Houve uma altura que fiz uma investigação bastante forte sobre a visão, os 5 sentidos, mas mais especificamente a visão. E trabalhei muito até no quadro do colecionismo, o que representavam os gabinetes de curiosidades e o que é que representava ver um gabinete de curiosidades. E nessa altura, então, acabei por fazer uma estada em Madrid, precisamente para trabalhar mais os 5 sentidos e a representação dos gabinetes de curiosidades, nomeadamente na pintura flamenga. Depois da Revolução dos Escravos, de 25 de Abril, eu então comecei propriamente a realizar mais viagens, porque, por um lado, eu tinha já vivido 2 anos em Montpellier, tinha 1 ano de Sheffield, em Inglaterra, como leitora, nos 2 casos, e depois eu realmente voltei-me para a América Latina. Primeiro para o Brasil, e isso aconteceu pela seguinte situação. Eu conheci em Lisboa um brasileiro que era bolseiro da Ford Foundation em Nova Iorque. Ele fazia ciência política. E ele era uma pessoa extremamente interessante, das pessoas mais singulares que eu conheci na minha vida. E ele estava muito interessado em desenvolver atividades em Portugal que tivessem a ver com o Brasil, no sentido de frequentemente poder ir ao Brasil. E nessa altura, ele sugeriu a mim e a outro português, o José António Dias, que montássemos um projeto que pudesse ser apresentado à Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas
já na altura era uma instituição de muito peso. E a filha de Getúlio Vargas tinha sido colega do Fernando Leite, o tal brasileiro. E então, nesse contexto, nós começamos a desenvolver um trabalho que, segundo a orientação que ele nos propôs, deveria ter a ver com a agricultura brasileira. O nosso projeto chamava-se Tropicológicas Agrícolas e era baseada muito, quer dizer, nos tristes trópicos. O nome baseava-se muito nos tristes trópicos de Lévi-Strauss. E a tentativa que nós iríamos desenvolver e que era patrocinada pela Fundação Getúlio Vargas, tinha a ver com a possibilidade de desconstruir a história do Brasil montada a partir de ciclos. O ciclo do açúcar, o ciclo do cacau, o ciclo do ouro, o ciclo do café. Então, essa visão cíclica da história do Brasil, uma visão marcadamente económica, mas com influências noutros contextos, evidentemente, então, realmente, a nossa intenção era criar um modelo que desarticulasse, desconstruísse esta visão cíclica. E porquê? Porque a visão cíclica é uma visão, de certo modo, falsa. Porque, enquanto realmente a cana-do-açúcar era muito forte na zona de Pernambuco e na zona do norte do Brasil, havia outras zonas que tinham outras produções. E então, esta história era uma história de dominâncias. E a ideia era nós fazermos uma história que fosse mais abrangente e que não fosse a partir das dominâncias que estes ciclos representavam. Aliás, na altura, este projeto teve alguns aspectos inovadores, mas havia já outras tentativas no Brasil de se fazer uma história que não fosse tão marcada por essa visão dos ciclos. E no contexto desse projeto, eu desenvolvi um trabalho que tinha a ver, nomeadamente, com os saberes agrícolas brasileiros. E como é que esses saberes agrícolas brasileiros estavam relacionados com os saberes agrícolas da colónia, do continente português, não é? Quer dizer, como é que realmente nós, ao colonizarmos o Brasil, levámos certos saberes agrícolas e esse relacionamento entre os nossos saberes, os saberes indígenas, e simultaneamente ver como realmente se criou um tipo de sabedoria. E eu trabalhei muito, nessa altura, um texto extremamente interessante das Memórias Económicas da Academia das Ciências de Lisboa, dos finais do século XVIII, e que era sobre o adubar. E tinha a ver muito, era uma memória sobre o Conselho de Chaves. Eu agora não me lembro de pormenor, mas está na minha bibliografia, e lembro-me que esse trabalho do adubar, o que significava adubar, porque, por exemplo, é extremamente interessante que no norte, ainda na zona de trás dos montes, as pessoas muitas vezes assim, vou adubar a minha sopa, e adubar a sopa é pôr azeite na sopa. E, por conseguinte, o que significava adubar? No contexto desse trabalho, que é um trabalho
que se desenvolve a partir de 1976, começava a haver a questão da problemática e da polémica em torno da questão do petróleo e das energias renováveis e das novas energias e das energias alternativas. E eu resolvi realmente fazer um trabalho colocando a questão da problemática energética e de algumas perspectivas que se deviam abrir no mundo para superar uma coisa que era pouco comum ainda pensar-se, que é que o ar, a água e outros meios naturais são escassos. Nós só pensamos na escassez dos bens naturais fundamentalmente a partir daquele célebre livro Os Limites do Conhecimento, que foram publicados em colaboração de um casal, Meadows. Eu lembro perfeitamente do professor Cerdas Nunes ter chegado ao Gabinete de Investigações Sociais e nos dizer que nós tínhamos urgentemente todos de ler esse livro, porque esse era o livro em que se questionava pela primeira vez que os bens naturais são escassos e, por conseguinte, são um valor. E que, além dos valores do tipo éticos, sociológicos, nós tínhamos de passar a considerar estes valores que são os valores naturais. É das coisas curiosas, quando eu penso no que já vivi, foi que realmente, como é que ninguém pensava isto antes? E este livro, já agora eu vou contar, assim, talvez um pouco romanceado, como é que este livro surgiu. Este livro resultou de uma encomenda que foi feita a estes dois americanos para se preverem como é que iria ser o século XXI. E para quê? Voltando um pouco atrás, a Fiat pretendia saber como deveria ser construído o carro mais adaptado à cultura e à civilização do século XXI. E que teria de ser um carro naturalmente com características para que pudesse ser, provavelmente, que foi o Volkswagen a partir da Segunda Guerra Mundial. A Fiat contactou o Clube de Roma, que é um clube, digamos assim, de sábios. Nós hoje temos alguns modelos Fiat que estão baseados neste livro. Como é que devia ser o gasto de água, como é que devia ser o gasto do óleo, como é que havia de ser o gasto da gasolina de um carro que se adaptasse ao século XXI. Com esta já sensibilidade a esta problemática, eu resolvi fazer um texto, até nem é muito grande, é um texto talvez com umas 15, 20 páginas, que um dia vim a saber que tinha chegado ao Ministério da Agricultura em Brasília e que tinha havido algumas, digamos assim, como é que eu ia te explicar? Algumas orientações ministeriais do Ministério da Agricultura para reformas no Brasil baseadas neste texto. Eu não tenho nenhuma prova
do que estou a dizer tenha fundamento. Senão, o que me disseram uma vez quando eu fui à Fundação Getúlio Vargas. E acho sempre muito curioso, porque como é que, se isto é verdade, se isto correspondeu exatamente ao que me contaram, como um trabalho de índole marcadamente filosófica, eu baseei-me muito, e foi nessa altura até que eu comecei a estudar o Michel Foucault. Porque percebe-se, o Michel Foucault, aliás, foi o Fernando Leite Costa, há um bocado disse o nome dele, Fernando Leite, era Fernando Leite Costa. E o Fernando Leite Costa foi ele que chamou a atenção que o Foucault seria uma ótima leitura para desconstruir os ciclos. E porquê? Porque o Foucault, como eu já tenho falado, tem uma visão não de uma história de dominâncias, mas sim de uma história, digamos, significativa e que até muitas vezes alguns pormenores que parecem insignificantes são os que têm significado. Nós íamos fazer uma visão muito mais microhistórica do que macrohistórica e por camadas, e não por, digamos assim, vedetas, produtos vedeta de uma determinada época. Mas começarmos a ver a história, e nomeadamente, eu lembro que trabalhámos muito isso em relação... Eu trabalhei um bocado mais essa questão agrícola, mas e eles fizeram uma abordagem dos tristes trópicos, no caso do José António Fernandes Dias, e o Fernando Leite Costa. Eu não lembro exatamente, mas fez uma visão do quadro da ciência política. E a partir daí eu passei a ir ao Brasil, porque como realmente este projeto ainda teve alguns anos, sim, este projeto ainda teve alguns anos, eu de vez em quando ia ao Brasil, e tinha um apoio quando lá chegava, por um lado, por até algum apoio monetário da Fundação Getúlio Vargas. Por outro lado, eu tinha uma prima que vivia no Rio de Janeiro e que sempre muito simpaticamente e muito familiarmente me recebeu. E então eu comecei a apreciar imenso as minhas idas ao Brasil no verão, porque, por um lado, eu não gosto de calor e então fugia ao calor de Portugal e ia para uma temperatura mais amena para mim. E, por outro lado, eu encantei-me com as relações existentes entre a história de Portugal e a história do Brasil. E talvez por ser minhota, de origem, a família da minha mãe é de origem minhota, eu comecei a perceber que a história de Portugal e a história do Brasil estão tão intrincadas em determinados momentos que conhecer o Brasil era conhecer Portugal. E na altura eu tive, de facto, dois grandes mestres, ambos muito entusiastas de Portugal, brasileiros entusiastas de Portugal. O Miguel Gastão da Cunha, que eu já falei que foi meu companheiro quando fui às missões jesuíticas, e o Carlos Alberto Felgueiras, professor de Química na Universidade de Belo Horizonte, na Federal de Minas Gerais. E ambos conheciam tão bem a história de Portugal e a história do Brasil
que me ensinaram, eu comecei a aprender não pelos livros, mas pelo contacto que tinha com o que ouvi deles. Eu fui 50 vezes ao Brasil, em situações, cheguei a anos que fui mais do que uma vez, durante um ano, ia geralmente por 2, 3 meses, houve épocas que fui só 2 meses, e conheci quase todos os estados. E como é que então isto acontecia? Eu, a partir de uma certa altura, chegava à altura do Carnaval, que é quando se inicia o ano, o segundo semestre, o ano, que se inicia o ano no Brasil, é o ano. E então eu mandava uma carta para os meus colegas brasileiros de diversas universidades, propondo os temas para os quais eu estava preparada nesse ano para dar ou conferências ou cursos. E depois, as respostas, quando elas vinham, eu fazia o circuito, quer dizer, eu pagava as viagens e depois a estadia era paga pelas universidades. E como tinha também em São Paulo, uma prima que lembrei-me ontem que ela no dia 25 de abril vai fazer 100 anos. Está corretamente, aliás, o pai morreu com 98, 99, que era o general João Maria Sarmento Pimentel, nascido por acaso, em Mirandela, e cuja biblioteca, aliás, tem o nome dele. A biblioteca municipal não sei se tem o nome de general, mas provavelmente não. Tem o nome, porque essa biblioteca tem um forte fundo que foi enviado pelo meu tio para a biblioteca, porque achava, e bem, que a biblioteca era muito rica em obras portuguesas e que estaria melhor em Portugal do que no Brasil. Por outro lado, é curioso que ele não escolheu nem Lisboa nem o Porto, ele viveu muitos anos no Porto, e escolheu a terra onde nasceu. Ele era realmente um transmontano muito convicto e muito dedicado à sua terra. Embora, depois que esteve exilado, tenha vindo só a Portugal uma vez, que tinha eu 7 anos, em 1950, e depois veio porque o próprio Dr. Mário Soares, quando chegou a Santa Apolónia, depois do 25 de Abril, insistiu que era urgente que ele viesse a Portugal ver aquilo como que tinha sempre sonhado. Um parente, ele viveu no Brasil sempre com as chaves da Casa do Porto no bolso para poder meter-se no avião mal houvesse um sinal de liberdade relativamente ao Estado Novo. E, curiosamente, ele acabou por ser muito feliz, porque ainda viveu bastantes anos depois do 25 de Abril. E alguns desses anos esteve cá, e depois regressou ao Brasil, mas, claro, com outra visão de Portugal. Mas, claro, alegrou-se imenso, isso é indiscutível, que se alegrou imenso com toda a situação de se ter alterado a partir da Revolução dos Cravos.